Olá, meus amigos. Deus abençoe, mas abençoe mesmo, que enquanto você estiver participando dessa live, que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento e dizer para você a vontade dele para a sua vida. Ah, se você soubesse. Ah, se as pessoas soubessem o quanto Deus ama a gente e o quanto Ele sofre por nós. Ele sofre por você que está a sofrer neste momento. Ele geme por você que está gemendo. Aí você diz, eu não acredito, bispo. Como que Deus geme ou sofre por minha causa se Ele vê a minha situação e não resolve o meu problema? Essa é a pergunta dos sofredores, dos aflitos, dos feridos. Só que as pessoas se esquecem de um detalhezinho muito importante. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele é Pai. Ele entende e compreende a dor de cada um de nós, porque Ele, na cruz, sofreu, gemeu, urrou de dor. A dor física e espiritual. Ele sentiu todas as dores que você sente. Mas o que é que Ele pode fazer por uma pessoa que se mantém resistente, uma pessoa que se mantém rebelde à sua voz? Você que é mãe, você que é pai, e se você não é mãe nem é pai, pelo menos você é filha ou filho de alguém. Se você não conheceu sua mãe ou seu pai, você chegou aqui porque alguém cuidou de você. Não é verdade? Então você é uma filha, um filho. E eu pergunto a você, para você entender bem a posição divina, a posição de Deus em relação a você que sofre. Você que é mãe ou pai, você vê o seu filho sofrendo, gemendo. O que você quer para ele? Você quer o melhor. Mas como é que ele, o seu pai, sua mãe, pode fazer alguma coisa por você se você vira as costas? Se você quer seguir o seu próprio caminho? Se você quer seguir o seu próprio coração? Se você quer se você dá mais atenção às vozes dos amigos, dos conhecidos, dos amantes, do que a voz do seu pai ou da sua mãe? O que o seu pai e sua mãe podem fazer por você? Nada. Nada. Não pode fazer nada. Eu não me esqueço de uma senhora que chegou até nós e disse: bispo, o meu filho está nas drogas. O meu filho vive na Cracolândia. E como eu tenho posses, eu comprei um apartamento que dá visão para uma Cracolândia, para uma biqueira. Comprei uma luneta e ficava de noite com o olho naquela luneta para acompanhar o meu filho que estava lá nas drogas. O meu filho podia ter o melhor. Eu tenho conforto, eu tenho condições econômicas. O que ele quisesse, quer fazer um tratamento, eu tenho condições de ajudá-lo. O que ele quiser, eu estou pronto para dar. Mas só que o meu filho não quer. O meu filho não quer. Eu já falei com ele, implorei, já fui lá na biqueira, falei: meu filho, vem para casa que eu te dou o melhor. Mas o meu filho: não me deixa sossegado, eu quero ficar aqui. O que essa mãe, ou o que é que esse pai pode fazer por esse filho que é rebelde, que segue o seu coração?
nada. Nada, 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 nada. E imagine você a dor dessa mãe. Poxa, eu tenho tudo que o meu filho precisa, que a minha filha precisa, tudo que ela quer, tudo que ela quer, tudo, 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 tudo. Mas não posso fazer nada, porque ele não me dá ouvidos, ele não vem, ele não chega e diz, mamãe, papai, me ajude. Assim é Deus. Assim, você imagine agora, põe a sua cabeça para funcionar, sua imaginação para viajar. Imagine Deus, o Todo-Poderoso, que está acima de tudo que existe, no infinito, nos céus, na terra, em tudo. Ele é grandiosíssimo, poderosíssimo, só Ele é todo-poderoso, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. Mas o que Ele pode fazer por uma filha, um filho rebelde? Responda! Você que está a sofrer neste momento, gemendo aí, você que está perdido nas drogas, no sexo, você já entregou o seu corpo para tudo que é tipo de prazer, já usou o seu corpo para mulheres, para homens, até com animais. Você já experimentou todos os prazeres que existem na porcaria deste mundo. E o que aconteceu? O que você é agora, nesse momento? Você vai me responder, eu sou um lixo. Eu não sou um pouco de lixo, eu sou o próprio lixo. Mas o que Deus pode fazer por mim? Quando você se volta para Ele, apenas uma palavra. Se você disser, meu Deus, ou Deus, eu não te conheço, não tenho o direito de chamá-lo de pai, meu pai, não. Eu não sei quem é o Senhor, mas se o Senhor existe, me dê uma única chance, uma só uma chance de te conhecer. E eu vou te servir, te seguir pelo resto da minha vida. Faça isso. Essa oração, se o Senhor existe, faça esse desafio com Deus. E Ele vai responder para você. Se você merece, se não merece, não interessa. O importante é o seguinte, é a sua fé. Quando nós manifestamos essa fé, esse tipo de fé, então, Ele vem correndo em nossa direção. Vem correndo, porque Ele não quer perder você. Mas enquanto você insiste em seguir o seu coração cabeçudo, cascudo, burro, é isso mesmo. Você vai continuar a sofrer. Você vai continuar a sofrer. E Ele não pode fazer nada. Essa é a dura realidade. Então, Deus sofre. Você sabia? A Bíblia fala que Deus é sofredor. Ele sofre por causa disso. Porque Ele quer salvar. Ele estende a mão. Mas a pessoa diz, não quero. Vira as costas. O que Ele pode fazer? Ele não vai obrigar ninguém. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, amiga e amigo, não venha reclamar do lixo que você tem sido. Você tem condições de mudar essa situação. Só você, mais ninguém. Não culpe os outros. Não jogue a culpa em ninguém. A culpa é única e exclusivamente sua. Porque você sabe pensar. Você sabe escolher. Você sabe escolher o que é errado, sabe escolher o que é certo. Você sabe. Agora, depende da sua escolha. Olha só o que Deus fala. Ele fala, e eu gosto, amo esse versículo. Muito, porque mostra um Senhor que é
todo-poderoso. Não existem palavras para exprimir a grandeza dele. O texto já fala por si próprio, diz assim: assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade. A eternidade não tem princípio nem fim. A eternidade é eterna, não tem tempo. Habita na eternidade, e cujo nome é santo, santíssimo, santo, separado de tudo e de todos, porque só ele é santo, aleluia. Só o Senhor é santo, ele é o santo dos santos. E ele então diz: habito num alto e santo lugar. Imagine como é alto. Não dá para imaginar, mas dá para pensar um pouquinho. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Contrito quer dizer arrependido, a pessoa que reconhece os seus erros. Olha, oh, meu Senhor, oh Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo. Se o Senhor existe, o Senhor está me vendo. O Senhor está vendo esse lixo que eu sou. E é um lixo que não tem como ser reciclado. Não tem nada que preste nesse lixo. Nada, nada, zero. Nem um latão para poder trocar por droga. Nem um metalzinho, nada. É lixo, lixo puro. Eu concentro as baratas, os ratos e tudo que não presta. É assim a minha vida. Mas se o Senhor existe, me dá uma chance. E eu vou me entregar. E eu vou me render. Esta é a maior e mais perfeita oração que uma pessoa perdida pode fazer e receber resposta de Deus na hora, imediata. Imediata. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Quer dizer, eu habito também com o humilde, pessoa que reconhece, eu errei. Eu tenho sido errada, eu tenho feito da minha vida um inferno. A culpa não é de ninguém, não, é minha, exclusivamente minha. Eu reconheço isso. Esse é um coração, um espírito contrito e abatido. Eu estou quebrado, eu estou em pedaços. Não há como mudar essa situação. Se o Senhor existe, o Senhor pode mudá-la. Então, eis-me aqui, me ajude, tem misericórdia de mim. Aí ele diz assim: habito também com contrito e abatido de espírito, como você, para dar vida ao espírito dos abatidos. Abatido quer dizer, a pessoa está praticamente morta. Para dar vida a essa pessoa morta. Para dar vida ao coração dos arrependidos. Deus quer dar isso para você. Deus quer te dar isso e muito mais. Agora, só depende de você. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Só você pode escolher. Só você pode escolher. Uma criança inocente não tem consciência disso. Por isso que uma criança, quando morre, ela vai direto para Deus, porque ela não tem a chance de escolher, porque ela é inocente. Ela não sabe de nada. Mas você não. Você está aí ligadinha aqui conosco, através da internet. Você tem sempre o seu telefone móvel, né, disponível para se comunicar com todo mundo, mas não se comunica com Deus. Essa é a realidade. Por isso você continua sofrendo.
você continua sofrendo. Nas redes sociais, você esbanja ostentação. Mas tudo aquilo ali é uma mentira, você sabe disso. Tudo aquilo ali é mentira. Você bota nas redes sociais, você linda, bonita, maquiada e tal, mostra o cachorrinho, mostra o gatinho, mostra o bichinho de pelúcia, você mostra uma ostentação. Mas na realidade, você continua sendo um lixo. Um lixo. Mas Deus não quer isso para você. O Altíssimo não quer isso para você. Ele só quer ouvir a sua voz dizendo: se o Senhor existe, me tira desse lixo. Você vai ver a resposta de Deus. Você vai ver, minha amiga. Faça isso. Faça isso agora, aí mesmo onde você está. Você está sozinha, sozinho? Fale com Deus. E se não está sozinho, vai em um lugar sozinho e fale com Ele. E cada um sabe de si, não é? Ninguém sabe o que se passa dentro de você, só você e Deus. É ou não é? O diabo também sabe. Mas você tem a opção de continuar vivendo assim ou mudar a sua situação hoje aqui e agora, nesta segunda-feira, 6 de março, 6º dia do 3º mês do ano novo. Você tem condições de mudar essa situação com apenas um clamor, uma súplica, um gemido. Não precisa fazer uma oração longa, não. Só isso. Se o Senhor existe, então me mostre, me tire dessa situação e eu vou te servir. Faça essa aliança com Deus, faça esse pacto com Ele. Sua vida vai mudar, tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta. Até lá. Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês muito, fazendo-os entender a sua santa palavra. Porque uma vez você entendendo a palavra de Deus, você vai entender o que Deus quer para você, qual é o projeto de Deus para você e o que você deve fazer, como você deve se comportar para que esse projeto se complete na sua vida e você seja completa, você seja uma criatura diferenciada de todas as demais que não conhecem a Deus. Muito bem, eu gostaria de dividir com vocês aqui aquele breve introdução das palavras de Jesus em João capítulo 14, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe. E quantas não têm sido as pessoas que têm se conturbado ou conturbado o coração, ou turbado o seu coração, ou preocupado dentro do seu coração. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha de promessa! E quando eu for, que ele já foi, e vos preparar lugar, virei outra vez. É a segunda vinda de Jesus, está aí às portas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
A pergunta que salta logo aos olhos é: ele está falando para quem? A quem ele está dirigindo essas palavras? Para quem? Ele está falando para a pessoa incrédula? Ele está falando para as pessoas más? Ele está falando para os judeus, aqueles religiosos cascudos? Ele está falando para os muçulmanos, para os católicos, os evangélicos? Para quem ele está falando essa palavra? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E a resposta você vai ver já já. Vamos pensar bem. Não se turbe o vosso coração. Para quem ele está falando isso? Credes em Deus, crede também em mim. Para quem ele está falando isso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. Quer dizer, há muitas moradas na casa do meu pai. Mas eu vou preparar lugar para vocês. O lugar especial para vocês. Eu entendo assim. Mas quem são esses vocês? Quem são os vocês? E quando eu for e vos preparar lugar, veja que Jesus enfatiza: eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. Quem são estes vós? Com quem ele está falando? Essa é a pergunta. É a pergunta que eles dizem não quer calar. Será que Jesus está falando para mim? Para quem ele está falando? Eu não vou me preocupar aqui com outras pessoas. Aqui eu vou me preocupar se eu sou uma dessas pessoas que ele está falando. Eu tenho que ver isso, eu tenho que avaliar a minha vida. Eu tenho que pesar a minha vida. Será que ele está falando para mim? Seria essa palavra, essa promessa que ele falaria para mim agora, nesse momento aqui, se ele estivesse em carne e osso, ele falaria para mim? E essa é a pergunta que você deve fazer a si mesma. Será que ele está falando para você? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É muito gloriosa essa promessa. Poxa, é muito bacana. Aí ele diz assim, diante da pergunta que muitas pessoas devem estar perguntando a si mesmas: será que eu vou? Será que eu sou uma dessas pessoas escolhidas? Será que ele foi preparar lugar para mim? Será que quando ele voltar ele vai me levar? Essa é a pergunta. Aí ele diz no versículo 4, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Veja que Jesus, ele está falando para vós, para nós. Mas quem são esses nós? Aí ele, agora no versículo 4, ele diz: vocês sabem, falando no português corriqueiro, vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho.
que me traz à memória? O que me traz ao pensamento? Jesus disse, vocês sabem para onde eu vou. Vocês sabem e conhecem o caminho. Então, Jesus está falando com aquelas pessoas que o conhecem, não só ele, mas também o caminho. Ele está falando com aqueles que o conheciam e que sabiam exatamente o caminho e que para onde Jesus ia. Ele tinha essa definição. Agora, a pergunta é, será que eu estou incluído dentro desses que sabem para onde vão? Que sabem o caminho? Percebe, minha amiga e meu amigo? Você está incluída? Você sabe para onde vai? Você sabe para onde vai? Você conhece o caminho? A pergunta. Aí a pessoa diz, eu sei, eu já aceitei Jesus, eu sei, eu faço isso, eu sou da igreja, eu faço isso, eu sou obreira, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou profeta. Não importa o que você é, não importa a posição que você ocupa neste mundo, na igreja ou fora da igreja. O que importa é, você sabe para onde Jesus foi? Você sabe o caminho? Você sabe para onde vai? A exemplo de Jesus? Você sabe o caminho? Porque ele diz, vocês sabem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou. Então, essa perguntinha, ela com certeza traz dúvidas, mas também traz certezas. Por exemplo, para mim, no meu caso, eu falo de mim, eu não posso falar por ninguém. Eu só posso falar por mim, é a minha fé. No meu caso, eu sei para onde vou. Eu conheço o caminho. Se eu sei para onde vou, se eu conheço o caminho, então a morte para mim não apavora, muito pelo contrário. Ela se torna um prêmio, porque ela vai apressar a minha ida para tomar posse do lugar preparado que ele prometeu que estaria fazendo para mim. Eu tenho essa certeza. Então, quando uma pessoa tem certeza para onde vai, ela não teme a morte. De jeito nenhum. Ela conhece o caminho. Ela conhece o Senhor Jesus. Ela teve uma experiência com ele. Ela não conhece apenas a história de Jesus. Ela não conhece a história do povo hebreu. Ela conhece o próprio Senhor Jesus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela conhece pessoalmente. Aí vem Tomé, um dos apóstolos que queria ver para crer. Ele disse assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Ele estava falando deles todos, dos discípulos. E como podemos saber o caminho? Quer dizer, Tomé estava em dúvida. Ele falou, parece que para todos os outros, mas falando apenas, na realidade ele estava mostrando e demonstrando uma dúvida, ele pessoal, não é a dúvida dos outros apóstolos, não, era uma dúvida dele pessoal.
Senhor, nós não sabemos. Ele devia ter falado, Senhor, eu não sei para onde eu vou, nem conheço o caminho, nem posso conhecer o caminho. Mas ele falou por todos. Só que isso veio manifestar-se depois da ressurreição de Jesus. Você verifica que Jesus ressuscitou e apareceu primeiro para Maria Madalena, apareceu para 2 discípulos a caminho de Emaús, apareceu para os outros apóstolos, mas na hora que ele apareceu para os apóstolos, Tomé não estava reunido com eles. Não sei o que ele estava fazendo, nem onde ele estava. E quando ele voltou e se reuniu aos demais apóstolos, os apóstolos falaram, nós vimos, Jesus apareceu aqui para a gente, olha, ele esteve aqui e tal. Aí Tomé disse, se eu não o ver, se eu não tocar nas suas feridas, do seu lado, eu não vou crer. Olha só o tipo de fé que tinha Tomé, que é o tipo de fé que a maioria, infelizmente, da igreja, dos que parecem ser discípulos, tem, infelizmente, penso eu. Porque, veja só, minha amiga, meu amigo, quando a gente fala de Jesus, quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de alguém desconhecido, eu falo daquele que eu conheço. Eu falo daquele que eu conheço. Por isso que quando eu leio o texto sagrado e medito, às vezes com vocês, eu começo a dar risadas, me vem um gozo na alma por entender perfeitamente aquela mensagem. Mas eu sinto muito pelos que não entendem, não compreendem, que vivem cheios de dúvidas nesse exato momento. Bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza. No fundo, lá no fundo do meu coração, eu não tenho certeza. Eu tenho uma duvidazinha. Isso é sinal de que a pessoa realmente não é salva. Realmente não conhece a Deus. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente não tem dúvida da sua existência, da sua presença. A gente não tem dúvida da sua onipotência. Nós não temos dúvida de nada. Por quê? Porque nós o conhecemos. Isso aconteceu comigo e eu quero que aconteça com vocês. E a razão de eu estar aqui é justamente essa, para despertar em você essa fé, para despertar em você essa necessidade. Você tem que conhecer Jesus. Se você não o conhece, o que adianta você ir na igreja? O que adianta você participar da Santa Ceia? O que adianta você batizar nas águas? O que adianta você fazer o que os pastores falam? Fazer a campanha disso, fazer a campanha daquilo? O que adianta tudo que você faz? De nada. Porque você tem que conhecê-lo. Você tem que conhecer Jesus para que você saiba para onde você vai. Para onde vai a sua alma. Você tem que saber, conhecê-lo para saber para onde vai a sua alma. Essa é a realidade. Mas como é que eu faço isso, bispo? Se eu ensinar a Bíblia para vocês, se eu ficar aqui ensinando a Bíblia 24 horas por dia, todo santo dia, pelo resto da minha vida, ainda assim não será suficiente. Porque eu passo para vocês as informações que eu tenho, as experiências que eu tenho. Mas eu não posso passar para você conhecer Jesus, apenas informações. Eu tenho que levar para vocês o espírito da palavra. E o espírito da palavra, com certeza, chega a você. Se você está entendendo, você está recebendo o espírito da palavra. Você está compreendendo isso tudo que eu estou falando. Você está entendendo? É porque o espírito da palavra está chegando a você. Agora, a pergunta é,
Como que eu posso realmente ter uma experiência com Jesus, conhecê-lo, saber que isso tudo que ele está falando é verdade? Como? Só o Espírito Santo, minha amiga. Somente o Espírito Santo pode revelar para você Jesus, pode apresentar Jesus para você. A gente pode falar de Jesus. Eu posso descrever sobre Jesus para qualquer um, mas eu não posso revelar Jesus para você. Uma coisa é o que você ouve de Jesus através da minha boca ou da boca de quem quer que seja, ou na literatura, ou mesmo na Bíblia. Você lê a Bíblia, tá? Você tem informações de Jesus, mas você tem que conhecê-lo. Você tem que ter uma experiência com ele. Porque se você não o conhecer, você vai ficar comendo na mão dos outros. Você vai viver de informações de terceiro. E você vai ficar incompleta. Não tenho dúvida disso. Você só se completará quando receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem revela Jesus para nós. É por isso que Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda verdade, em toda verdade. Ele vos guiará. Então o Espírito Santo, você precisa mais do Espírito Santo do que o ar para você viver. O Espírito Santo é o oxigênio da fé. Eu diria isso com toda certeza e segurança. O Espírito Santo é o oxigênio da fé. E é a fé inteligente, não é a fé emotiva, não é a fé de mimimi, não. É a fé consciente, consistente, que sustenta a gente nos momentos mais cruéis, difíceis dessa vida. Então, o Espírito Santo é quem nos dá o privilégio de conhecer Jesus como ele é. E uma vez você o conhecendo, pronto, aí você pode ter certeza que você vencerá. Só não vai vencer se você não quiser, mas a vitória vai estar nas suas mãos. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele não só nos revela, nos apresenta Jesus, mas como ele também nos faz em condições de vencer. Vencer. Só que não significa que automaticamente eu vou vencer. Não, eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Se eu não lutar, se eu não sacrificar, então eu não vou vencer, mesmo tendo o Espírito Santo. Eu não posso ficar parado, deitado, esperando Jesus voltar, esperando que eu vou ter vitória. Não, eu tenho que viver, eu tenho que lutar, eu tenho que exercer a minha fé, a minha comunhão com Deus. Eu tenho que dar aquilo que Deus me deu. Se eu não der, eu vou ficar como água parada, e água parada apodrece, que é o caso de muitos crentes, que não dão nada, só querem receber, são como água parada. Então fica aqueles mosquitinhos em cima, dá bichinho, aquelas minhoquinhas, sabe como é que é? Veja uma poça d'água lá, que está parada ali há muito tempo, você vai ver, está cheio de bichinhos, micróbios, etc. Por quê? Porque a água está parada. A água não pode estar parada. Se ela estiver parada, ela vai apodrecer. Então, amiga e amigo, você, para saber essa resposta, para saber se você está preparado para encontrar Jesus, que está aí às portas, os sinais da fome, da violência, das pestes, da mortandade que assola o meio-dia, estão aí para todo mundo ver. Jesus dizendo, eu estou chegando. Então, para você saber se está preparado para encontrar com ele e tomar posse desse lugar especial que ele foi preparar para todos os que nele creem, de verdade.
Então, você tem que ter o Espírito Santo, só o Espírito Santo. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui e chamá-los para este domingo. Eu estarei na reunião das 7 da manhã, aqui no templo, e também na das 9h30. Eu queria que e você pode vir também das 18 horas, mas quando você vier no templo ou na Igreja Universal do Reino de Deus neste domingo, venha com sede, venha pensando em se casar, venha ao encontro do noivo. Não pense em outra coisa não, sabe? Não fique pensando, eu vou pedir oração para isso, eu quero essa bênção, eu quero conquistar um marido, uma esposa, eu quero uma família, eu quero ser curado disso, curado daquilo. Não, venha pensando em receber o Espírito Santo, em conhecer Jesus. Venha com essa sede. Eu quero conhecer a Ti, meu Pai. Acima de tudo, porque eu tenho lutado, porque essa é a realidade, você que está me assistindo. Quanto tempo você tem sido crente? Quanto tempo você tem sido da Bíblia, tem lido a Bíblia? Você conhece a Bíblia de capa a capa, você sabe tudinho a respeito da Bíblia, mas a sua vida é ou tem sido, durante todo esse tempo, um mar de lágrimas, de sofrimento, de dor. Será que a fé que você tem é para isso? Então muitos desistem, muitos desanimam. Por quê? Porque recebem bênçãos, mas as bênçãos não se mantêm, porque faltou ainda o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que aviva a nossa fé, que levanta a nossa fé, que nos exorta, que nos ensina, que nos castiga, às vezes, para que a gente não se deixe levar pelas aparências. Então, Deus permite, um castigo no bom sentido, ele chama atenção, ele permite que a gente venha passar por lutas, para a gente não ficar como água parada. Então, amiga e amigo, neste domingo, venha com sede para conhecer Jesus, conhecê-lo pessoalmente. E isso é feito pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. É Ele que vai apresentar Jesus para você. Nós falamos, nós profetizamos, nós pregamos, nós ensinamos, nós oramos, mas a execução é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a gente conhecer Jesus, o Filho dele. E uma vez conhecendo-o, então, a gente pode ter convicção, a gente tem a convicção de que sabemos para onde vamos, qual o nosso destino final, nós sabemos para onde vamos. Mas se não tivermos o Espírito Santo, então a gente vai ficar sempre naquela dúvida e naquela fraqueza. E quando a pessoa está em dúvida, ela tem fraqueza, ela se torna fraca, débil. Bem, já falei demais, eu vou continuar. Outra coisa que eu queria avisar vocês, que nesta segunda-feira nós vamos começar a história, no Univer vai ter história, o filme do apóstolo Paulo, vale a pena você assistir, vale muito a pena. Eu assisti, é muito forte. Vale a pena você assistir, tá bom? Fica com Deus e até a próxima em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, seja com vocês. Ele venha fazer a luz do seu rosto brilhar na sua vida. Que isso aconteça. Essa é uma oração que eu faço. Eu não apenas desejo ou falo palavras, eu quero que o meu Senhor seja glorificado na sua vida. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus é Pai. E como Pai, Ele quer ser honrado. Ele quer ser glorificado. Ele quer ser dignificado.
através dos seus filhos, dos seus servos, para que os outros, os incrédulos, os filhos das trevas, vejam a diferença entre aqueles que são de Deus daqueles que não são. É uma forma de testemunhar da grandeza de Deus nesse mundo. Jesus veio e viveu como servo, para que o Pai fosse glorificado nele, e de fato ele foi. Jesus glorificou o Pai não só com palavras, com cânticos, mas com a sua própria vida. E é isso que Deus quer para você. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? É isso. Você ser a própria glória dele aqui na terra. Aliás, nós falamos isso semana passada. Mas o que eu queria falar, gostaria de dividir com vocês? No relacionamento servo e senhor, conforme nós vimos falando, que é extremamente importante para você se posicionar, ou melhor, para você se autoavaliar, para que você venha saber quem é você diante de Deus. Só isso. Você usar a sua fé com inteligência para avaliar-se e ver a imagem de Deus na sua vida através da palavra dele. Porque a Bíblia reflete, é como um espelho, reflete a imagem de Deus, do Deus que nós servimos, seja ele o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ou o Mamon. Então, nós carregamos a imagem de Deus neste mundo, do Deus que nós servimos. Então, por exemplo, você que é uma pessoa que está vivendo em comunhão com o Altíssimo, tem o Espírito Santo, essa é a razão da vinda do Espírito Santo. Ele veio para nos guiar toda a verdade e assim o Pai ser glorificado em cada um de nós. Obviamente, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem a imagem de Deus, ainda porque só o Espírito Santo é capaz de refletir no nosso ser a imagem de Deus. Mas então, falando sobre servos e o Senhor, vamos avaliar uma parábola que o Senhor Jesus falou sobre os servos, os diferentes servos. Aí você vai ver que servo você é, que servo eu sou diante dessa palavra. Ele disse assim, um homem, quer dizer, Deus falou, Jesus falou, que o homem resolveu, o Senhor resolveu sair por algum tempo e pegou toda a sua riqueza, melhor, pegou os talentos, chamou os servos, 3 servos, e disse assim, você recebe 5 talentos, a um Jesus deu 5 talentos, o Senhor deu 5 talentos. Ao segundo deu 2 talentos. E ao terceiro deu 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade. Cada servo recebeu o talento de acordo com a capacidade que ele tinha para desenvolver o seu talento, multiplicar o seu talento e trazer o lucro para o seu senhor quando voltasse. Esse é um teor, um dos teores da palavra dos servos. Então, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Veja que ele não deu 5 talentos para os 3, não. Você veja que Deus
Deus é justo. Porque Ele é justo, Ele não faz nada, absolutamente nada injusto. Quando Ele deu talento para o que tinha 5, que recebeu 5 talentos, Ele sabia que aquele primeiro que recebeu 5 talentos tinha capacidade para multiplicá-los. E o segundo, que recebeu 2 talentos, ele só tinha capacidade para multiplicá-lo 100%, os seus talentos. Mas o terceiro só tinha capacidade para multiplicar 1 talento. E ele foi justo, ele não foi injusto. Você diria, mas espera aí, poxa, ele tinha que ter dado 5 talentos para cada um, ou então dar 2 talentos para cada um, ou 1 talento para cada um. Não. Você sabia? Deixa eu falar para você. Alto, bom som. A maior desigualdade é a igualdade. A maior injustiça é a igualdade. Por quê? Porque a igualdade nivela os que são capazes daqueles que não são capazes. Então, quando se nivela os incapazes com os capazes, isso é uma injustiça. Então, por isso que Deus chamou para a igreja, constituiu para a igreja, a sua igreja, apóstolos, profetas, pastores, mestres. Quer dizer, cada um na sua função, mas de acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus é justo, Ele dá talento na medida que nós possamos multiplicar. Então, quando Ele voltou e fez acertar as contas com os servos, o que tinha ganho 5 talentos, multiplicou-os, trouxe mais 5, 10 talentos. Então Deus, o Senhor, disse-lhe, muito bom, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Não disse servo bom, legal, não. Servo bom e fiel. Tem que ser bom e fiel. Não basta ser bom, tem que ser fiel. Não basta ser fiel, tem que ser bom. Tem que ser bom e tem que ser fiel. Então, aquele que recebeu 5 talentos, devolveu mais 5 e o Senhor lhe elogiou o seu trabalho, o seu desempenho e viu que ele realmente tinha condições de multiplicar os talentos. Ao segundo servo, hein, não está falando de incrédulo, não. Ao segundo servo veio, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos e eu os multipliquei. Eu tenho aqui 4 talentos. Então Deus falou para ele, ou o Senhor disse-lhe, muito bom. Você multiplicou os seus 2 talentos, então você é considerado bom e fiel também. Foste fiel, um pouco, sobre o muito te colocarei. Muito legal isso, né? E muito bacana, muito bacana. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas chegando o terceiro servo, eu não sei se esse servo era obreiro, se ele era pastor, se era bispo, eu não sei que tipo de servo era, eu sei que era servo, mas era um servo do Senhor, ele era um servo do Altíssimo, e ele havia recebido 1 talento. Então, quando ele recebeu 1 talento, ele foi, o que ele fez? Ao invés de multiplicar o seu talento, ele escondeu o seu talento. Ele disse assim, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Porque aquele servo achava que o Senhor era um homem duro, que semeava, ou que ceifava onde não havia semeado e ajuntava onde não havia espalhado. Então aquele servo tinha maus olhos para com o seu senhor, o achava injusto. Quer dizer, ele carregava consigo a malícia,
o espírito da malícia, olhava o seu senhor com maus olhos. Ele era servo, mesmo sendo servo, olhava o seu senhor com maus olhos. Então ele respondeu: sabendo que és um homem assim, atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Porém o senhor dele disse: servo mau e negligente. É o contrário dos outros que são bons e fiéis, leais. Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter colocado o meu dinheiro, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Então disse o Senhor para os seus demais servos: olha só, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tiver será tirado. E lançai, pois, o servo inútil, porque não foi bom nem fiel, lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, a pessoa fica pensando assim: puxa vida, era um servo, o servo foi lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Poxa, mas eu não entendo isso, bispo. Você não entende, sabe por quê, amiga e amigo? Porque você ainda não se tornou uma serva ou um servo. Porque quando a pessoa é serva de Deus, ela entende o seu Senhor. Ela compreende direitinho o seu Senhor. Por quê? Porque o seu Senhor a escolheu. O seu Senhor a chamou e a escolheu. E ela é serva de verdade. Leal, ela é boa e fiel ao seu Senhor. Mas você verifica que isso se dá dentro da igreja. Dentro das igrejas, as igrejas denominacionais, as igrejas físicas, as instituições, das quais a Igreja Universal do Reino de Deus também está incluída, todos nós estamos incluídos nesse contexto aqui, e dentro das igrejas existe o servo bom e fiel, que procura servir ao seu Senhor, não servir aos homens, não querer agradar, paparicar, lisonjear os homens, mas ele está ali para servir a Deus. Ele é servo não só na igreja, enquanto está à vista dos outros. Ele é servo também quando está em casa, quando ele serve bem a sua esposa, ela serve bem ao seu marido, porque o casamento é um reflexo, uma imagem de Jesus e a sua igreja, que é o corpo dele. Então, é o casamento, né? Jesus é o cabeça, a igreja espiritual é o corpo do Senhor Jesus. Então, quando o casamento está bem entrosado, é porque eles a tenha servido e ela a tenha servido. Os dois compactuam da mesma fé e os dois se servem entre si. E aí o casamento segue em harmonia. Mas o importante é saber que o Senhor Jesus trata aqui de um servo inútil e negligente. Um servo como tantos têm vivido nesse mundo afora. Porque quem é servo bom e leal, fiel, esse servo não dá problema para o seu Senhor. Esse servo não é
ele não é negligente, ele não é rebelde, ele não é uma pessoa difícil de se lidar, porque ele é bom no que faz e é leal ao seu Senhor. Avalie, minha amiga e meu amigo, a sua vida. Que tipo de serva, de servo você é? Eu me avalio, eu procuro ver, eu sou cheio de falhas, defeitos, erros, porque eu sou homem. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, porque está escrito que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não é? Então todos nós falhamos, mas aqui não se trata da falha de pecados, aqui se trata do caráter, porque há os servos bons e fiéis e há os servos negligentes e infiéis, ou servos que não tratam o Senhor da forma como ele deve ser tratado. Servos maus e negligentes. É o que mais existe dentro das igrejas, desgraçadamente, infelizmente. Essa é uma realidade triste, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, você quando vê, por exemplo, pastores que saem por aí atirando para tudo quanto é lado, você vê, por exemplo, quando o servo é verdadeiro, é bom e fiel, ele não se importa em agradar aos homens, porque ele não espera a honra, a glória dos homens. Ele espera a glória do seu Senhor. É o Senhor, o Pai, quem honra aqueles que servem ao Senhor Jesus. Então, quando o servo é servo, ele é bom e é fiel. Mas quando o servo não serve, ele é mau e negligente. E por isso a vida desse servo fica travada, amarrada, presa. E essa é uma das razões porque muitas pessoas dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coisa mais simples falar isso, confessar isso. Mas quando vai olhar com lupa a vida desse servo ou dessa serva, se vê muita coisa errada. Nota-se logo que é mau, ou serva má, e negligente, infiel, desleal. E aí a vida está assim, é por conta disso. A culpa não é dos outros, não. A culpa não é por causa do seu Senhor, não. A culpa é por causa de si próprio. Então, eu gostaria que você meditasse nesse texto, porque ele fala daqueles que servem a Deus e daqueles que dizem que servem a Deus. Você vai vê-los, tanto um quanto o outro, para que você venha colocar as barbas de molho e não venha se iludir seguindo a pessoas, aos seres humanos. A gente não tem o direito de seguir nem mesmo aqueles que se dizem servos. A gente tem que seguir a Jesus, seguir a palavra de Deus. Eu nunca confiei a minha vida ao ser humano, nunca, nunca. Desde o início da minha fé, todas as vezes que o pastor pregava, o meu bispo pregava sobre a palavra de Deus, eu acompanhava o raciocínio dele para não permitir-me ser enganado por alguma palavra má colocada. Então você deve avaliar também o seu pastor para que você não venha acabar tentando servi-lo para agradar a Deus. Não, você tem que servir a Deus. O servo é servo do Senhor. Só existe um Senhor, não existem dois senhores. Não existe o Senhor nos céus e o Senhor na terra. Não existe. Só existe um Senhor, nos céus e na terra. E quem é servo, serve ao Senhor dos céus e da terra. E esse servo é bom e é fiel. E esse entrará no gozo do seu Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã,
No nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha guiar-nos em toda a verdade para que possamos fazer as escolhas certas. Graças a Deus. Oh, meu Pai do céu. Um momentinho só, pessoal. Eu tenho que desativar aqui os comentários para não me atrapalhar. Bem, agora sim. Olha só o que a grandeza da fé. A fé inteligente, a fé racional, quer dizer, a fé que pensa, não a fé emocional, a fé que sente. A fé que sente é inútil, mas a fé que pensa, essa é a fé que vem do Espírito Santo. A fé que sente é aquela fé emotiva, do coração, vulgar. É aquela fé que não sustenta na hora da provação, na hora do deserto. Mas quando a pessoa tem uma fé inteligente, quando ela tem uma fé racional, uma fé que pensa, é uma fé sobrenatural, porque ela vem do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa tem uma fé sobrenatural, racional ou inteligente, ela se apoia na palavra de Deus. A fonte da fé é a palavra de Deus. E quando ela perde um ente querido, se aquele ente querido era justo, era uma pessoa de Deus, vivia na fé, então ela tem o conforto do Espírito Santo. Não apenas o conforto espiritual, mas o conforto da própria palavra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz claramente em Isaías, capítulo 57, e no versículo 1, diz o seguinte: perece o justo, que para o mundo é morrer, né? É como se falasse, morre o justo, ou o justo morre. E não há quem considere isso em seu coração. Não há quem considere que aquela criatura era de Deus e ela foi transferida para o reino dos céus. Ela vivia aqui, digamos, no reino de Deus, aqui na terra. Mas quando morre, ou quando morreu, ela foi direto para o reino dos céus. Mas as pessoas que vivem no reino deste mundo não consideram isso, porque elas não entendem. Elas não podem conceber sequer a ideia dos céus, porque elas vivem para o reino deste mundo. Elas vivem no reino da mentira, o reino da incredulidade, o reino da desordem. E por isso elas não consideram que aquela criatura que era justa diante os olhos de Deus, ela foi transferida, promovida para o reino dos céus. Então ele diz assim: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração.
E os homens compassivos são recolhidos. O justo que perece são pessoas, ela faz parte das pessoas compassivas que são recolhidas. Elas são recolhidas. Muito forte isso. Elas são recolhidas sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Que coisa maravilhosa. Que coisa bendita. Que palavra gloriosa, fortalecedora. Você, minha amiga e meu amigo, que perdeu um ente querido, que era de Deus, que confessou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Deus, que considerou toda a sua vida, ou o resto de vida que viveu nos últimos tempos, considerou o Senhor como único na sua vida, o único Senhor. Então essa pessoa, quando parte para a eternidade, ela apenas é recolhida. Ela é recolhida antes do mal. Antes do mal, ela é recolhida. Por exemplo, nós estamos chegando aos momentos finais do fim dos tempos. Nós estamos nos aproximando do fim do mundo. E o texto sagrado garante que Jesus vem para buscar a sua igreja, buscar os seus fiéis, buscar aqueles que são justos. E isto é o arrebatamento. Arrebatamento vai acontecer antes que venha o mal. Antes de vir o mal, pior, Deus vai recolher o seu povo, os que nele creram, viveram de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua ordem, da sua disciplina. Então estes vão ser recolhidos num abrir e fechar de olhos. É o arrebatamento. Mas quando a pessoa morre, digamos assim, uma linguagem mais vulgar, popular, morre, que na realidade ninguém morre. Ninguém morre. Mas as pessoas são separadas dos seus entes queridos. Quem é separado do seu ente querido e foi justo aqui na terra, os entes queridos que ficaram, que são justos também, entendem, são consolados, são confortados por esta palavra, que o justo perece, mas ele foi tirado antes do mal. É assim que nós cremos. Às vezes a pessoa é de Deus e vai embora, jovem. Aí a pessoa logo pensa os seus entes queridos, normalmente pensa, puxa, mas ela é tão jovem, tinha uma vida pela frente. Não. Quando Deus tira, ou melhor, recolhe o jovem, e qualquer um, seja o velho, seja o jovem, qualquer um, mas ele recolhe antes de vir o mal. Então, essa criatura que era justa, ela é recolhida aos céus, o reino dos céus. É óbvio que os que vivem obcecados pela glória desse mundo, os que têm o mundo como o seu Deus, os que vivem em função deste mundo, não entendem isso.
Para estas pessoas, morreram, morreu jovem, coitadinho. Mas não, para Deus, aos olhos de Deus, o justo é recolhido antes do mal. Antes do mal, aleluia. Então, eu perdi a minha saudosa mãe, perdi meu pai, meu saudoso pai, eu o amava, eu perdi irmãos, mas eu criei e creio que eles estão melhor do que nós, porque foram recolhidos para Deus. Então você que quando lê esse texto de Isaías 57, veja, dá uma avaliada direitinho. Eu vou deixar aí postado. Perece o justo e não há quem considere isso no seu coração. E os homens compassivos, os homens de Deus, são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. E aí vem o segundo versículo: entrará em paz. O justo perece, entrará em paz, e descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Descansarão em suas camas os que houverem andado em sua retidão. Você vê que quando a pessoa tem uma fé pautada na palavra de Deus, que é a fé inteligente, ela tem o apoio da própria palavra, do próprio Espírito Santo, de que o seu ente querido foi separado dela. Um dia ela vai se juntar com esse ente querido também. Então, quando a pessoa é fiel a Deus, ela é separada desse mundo e entra no mundo divino, o mundo, o reino dos céus. Quando a pessoa morre sem ter temido a Deus, sem ter considerado Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é separada também. Ela vai entrar no mundo do inferno, um mundo para onde está reservado o diabo e os seus demônios. Então esse é o mundo após morte, é o mundo dos que não têm considerado Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas consideram a sua religião, consideram a sua fé e tal, mas a religião verdadeira é essa: crê no Senhor Jesus Cristo, e seja batizado e será salvo. É o que Jesus falou: quem crê em mim e for batizado será salvo. Quer dizer, tem a garantia de entrar no repouso de Deus. Mas quem não crê já está condenado. Essa é a palavra. Então, amiga e amigo, bom seria que você avaliasse a sua fé para que você não viesse praticando uma religião de maneira aleatória, sem um objetivo, sem uma consistência, uma fé consistente. Quando a pessoa tem uma fé pautada na palavra, está aqui escrito: Deus, na pessoa do Espírito Santo, conforta essa pessoa. Por exemplo, você que perdeu um ente querido, pessoa muito amada e tudo, mas essa pessoa era de Deus. Então você é confortado, naturalmente. Você pode chorar pela saudade dela, mas você não vai chorar não vai chorar de tristeza, de angústia. Você não vai chorar porque, nunca mais, puxa vida. Não, você vai chorar pela falta dela. Ela foi separada de você.
Ela não morreu, ela não morre. Além do que, Jesus disse: quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Eu falo assim para que aquelas pessoas que não entendem o que significa a eternidade, o que significa a vida eterna, possam pelo menos ter uma ideia do que acontece com aqueles que são justos e são levados antes do mal, são levados antes que venha o pior. Então Deus, preservando a vida daquela criatura, leva. Tá bom, minha amiga, meu amigo? Essa é a verdade que liberta. Porque ou você é ou você não é de Deus. Não existe meio termo, mais ou menos, não. Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. Como a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Pronto, acabou. E com ele é sim, sim, não, não. Quem crê nele e for batizado é salvo. Quem não crê já está condenado. Infelizmente, o que a gente vai poder fazer? Não pode fazer nada. E isso é uma escolha pessoal. É uma decisão pessoal. Talvez você seja aquela pessoa que está tão preocupada, tão ocupada com a conquista deste mundo, que você nem se dá conta que a vida está passando e você não tomou a decisão mais importante, que é o seu relacionamento com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Você quer, nós falamos muito sobre o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da alegria, o Espírito da vida eterna, e você quer receber o Espírito Santo para curtir a vida desse mundo. Não é para isso. O Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade. Guiar, para nos guiar, nos orientar, nos dirigir, conduzir a nossa mente, para que possamos fazer as escolhas certas e venhamos colher os frutos da obediência. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que o Espírito do Altíssimo Deus venha envolver a sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte, desde este momento e daqui para frente. E não o deixe pensar ou ficar olhando para trás, mas olhar para frente. Que ele te dê a visão do que o aguarda, do que a aguarda. Que ele venha iluminar os seus olhos para você enxergar além do que os seus olhos físicos podem ver. Sim, que o Espírito Santo seja com você, desde agora, desde este momento e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quando Deus fala para aqueles que estão seguindo a justiça, aqueles que estão desejando a justiça, ele diz assim: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. É o caso de você, minha amiga, meu amigo, que está em busca do batismo com o Espírito Santo, que está em busca de uma vida correta, uma vida certa, que está em busca de viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então Deus fala assim: olhai para Abraão, vosso pai.
olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Então, Deus nos manda olhar para Abraão. Abraão. Aí eu fiquei pensando assim, mas como que eu posso olhar para Abraão se ele não está aqui neste mundo, se não está à minha frente, se não é vizinho meu, se não mora ali do lado? Como é que eu posso olhar para Abraão se eu não o vejo fisicamente? De fato, nós não podemos olhar para o Abraão físico hoje, mas podemos perceber, quando lemos a vida de Abraão, quando vemos a sua história, nós podemos ver Abraão, nós podemos olhar para Abraão e seguir os seus passos. Porque da mesma forma como Deus chamou Abraão, ele chamou você. E como ele chamou você para ser mais um Abraão neste mundo. Mas para que você possa ser um Abraão neste mundo, neste século, nestes tempos, você tem que imitar Abraão. Você tem que seguir o exemplo de Abraão. Abraão tem que ser o referencial da sua vida. Ao invés do referencial da sua vida ser o Neymar, ou um artista de rádio, televisão, cinema, de teatro, você vai olhar para Abraão, para a vida de Abraão. Para a vida de Abraão. Como é que foi a vida de Abraão? Quando você começa a observar Abraão, olhar para a sua história, então você começa a descobrir como você vai se posicionar para enfrentar esse mundo vil e para vencer os seus desafios. Minha amiga, meu amigo ouvinte, olhar para Abraão é olhar do presente para o futuro. Porque ele, Deus, quando manda a gente olhar para Abraão, ele também diz assim, porque ele, sendo só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Veja só qual é o projeto que Deus tem para você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Quando ele manda você olhar para Abraão, é para que você tenha essa visão. A visão de que quando Abraão foi chamado, ele era só. Mas, por conta dele ter obedecido à voz de Deus, então ele foi abençoado e multiplicado. Ora, é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Você acredita nisso? Você talvez esteja tão fixo nas suas ideias de ser abençoada, abençoado, que você não se dá conta de que para que Abraão viesse ser abençoado e multiplicado, ele teve que deixar a sua terra. Primeira coisa que ele fez. A base da fé de Abraão foi essa. Deixa a tua terra, a tua parentela e a casa de teus pais. Primeira coisa que Abraão teve que fazer. Em outras palavras, ele teve que sacrificar. Ele sacrificou o seu patrimônio, porque ele deixou suas terras, suas casas. Ele sacrificou a parentela dele, que eram a companhia dele, né, as amizades dele. E ele sacrificou a casa de seu pai, porque ele, Abraão, era o substituto, seria o substituto do seu pai no chefe da clã da sua família.
Então ele deixou tudo para trás. Jesus também fez isso. Ele falou: quem amar o seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar sua filha, seu filho, mais do que a mim, também não é digno de mim. Quem amar seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, o preço para que nós sejamos abençoados e multiplicados é justamente, começa no sacrifício do nosso ser, o sacrifício do nosso patrimônio, da nossa casa, da nossa família, do nosso passado, do nosso histórico. Você está sozinho, não é isso? Você tem estado sozinho. Aí eu pergunto, o que você tem de projetos pessoais? Ah, bispo, eu não tenho nenhum projeto porque eu sou pobre, eu sou feio, eu sou rejeitado, eu sou desprezado, eu sou um zero à esquerda, eu estou vivendo na miséria, eu estou preso, eu estou doente, eu estou vivendo debaixo de um viaduto, enfim. Você é aquela criatura desprezada, desprezível pela sociedade. Você é uma pessoa só. Se você morrer, ninguém vai notar. É assim que você pensa. Você não existe para este mundo, porque você é pobre, não é assim? Não é assim? Você é uma pessoa rejeitada, não tem amigos, não tem nada a perder. Então o que você vai deixar? Você está sozinho. Bom, você vai deixar, minha amiga, meu amigo ouvinte, a sua própria vida por inteiro no altar. Sim, você vai deixar a sua vida inteiramente no altar. Do jeito que você é. Fazer o mesmo que Abraão fez. Rejeitar, recusar, abandonar, virar as costas para as suas tradições religiosas, como fez Abraão. Para os seus bens, para o seu... Enfim, você vai deixar tudo para trás e seguir a voz de Deus, dizendo: ó, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim o que o Senhor quiser fazer, porque eu confio a minha vida a Ti. Quando há essa disposição mental, quando há essa intenção sincera, minha amiga, meu amigo, vou lhe dizer uma coisa com toda honestidade. Só se Deus não existir que você não será abençoado e multiplicado. Só se Deus não existir. Mas isso é claro que é impossível. É impossível você não ser abençoado e multiplicado. Mas você tem que olhar para Abraão. Amanhã nós vamos começar a fazer ou discorrer sobre a história de Abraão. Cada dia nós vamos falar um pouquinho da história de Abraão. E você vai perceber o que ele fez, você vai entender quais foram as suas opções, suas escolhas, e como ele foi ser aquele homem que serve como, ou serviu e serve como pai na fé de todos nós. Olhai para Abraão, disse o Senhor. Olhai para Abraão. Abraão começou a vida dele com Deus sacrificando, que é um sinal evidente, claro, da fé. Abraão começou sacrificando. Foi Deus quem o impôs o sacrifício. Foi Deus que fez isso. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, que eu te enviarei para uma terra. Eu te mostrarei a terra que você vai. Jesus também falou isso. Ele chamou. Ele disse: quem
quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No passado, Jesus falou com Abraão e hoje Jesus fala conosco. Deixa para trás o seu tudo. Deixe no altar o seu tudo, a sua vida. E a sua vida vai ser abençoada e multiplicada, porque eu vou fazer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Minha amiga, meu amigo, é só questão de, eu diria, nem de tanta fé, mais inteligência. O sábio segue os passos de Abraão. Partindo para Moriá, um velho levando o menino, calava. Ninguém conhecia o mistério, seguia só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passam bastante afiada, uma faca na mão. O velho Abraão pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Meu nome é Cíntia, eu tenho 25 anos. Bom, a minha vida antes do Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente vazia. Era vazia, triste. Eu procurava preencher aquilo que eu não tinha em baladas, em bebidas. Procurava querer me envolver com as pessoas para chamar a atenção delas. Até mesmo cheguei a fazer coisas que eu não queria fazer. Quando eu recebi a notícia que o meu pai faleceu, isso de certa forma me afetou. O fato de eu querer meu pai perto e eu não tinha. Então, dessa forma, essa situação de certa forma me acertou de uma tal forma que eu não sabia o que fazer. Aquele vazio, aquela tristeza, aquela de querer poder fazer mais, por ele eu não consegui. Então, foi um dos motivos que fez eu ficar nessa situação triste, vazia. E eu comecei a procurar em outras situações pessoas, me envolvi com pessoas. Tive uma fase na minha vida procurando preencher esse vazio. Eu comecei a me envolver com pessoas, ir no rock, ser roqueira, me vestir de preto, ouvir aquelas músicas pesadas. E isso, de certa forma, fazia com que eu ficava mais triste. Mas, pelo fato de não saber o que fazer ou aonde ir, eu me envolvia mais. Comecei a ir para baladas, a me envolver com relacionamentos. Eu queria passar algo que eu não era. Eu queria mostrar uma felicidade que eu não tinha. E isso, cada vez mais, dentro de mim eu ficava triste. Teve uma vez que eu não lembro, bebi, não lembro o que aconteceu, aonde eu estava. Foi um dos motivos que eu tomei uma decisão que eu não queria mais. Que realmente eu vi que ali eu precisava mudar, que eu realmente precisava tomar uma direção na minha vida. E foi assim que eu cheguei aqui. E participando das reuniões de quarta e domingo, eu vi a importância de ter o Espírito Santo. Eu vi a importância que era o único que podia mudar. Tirar aquilo dentro de mim, aquele vazio que eu sentia, ele era o único. Eu tentei em tantos lugares, mas eu não consegui. E foi ali que eu reconheci que eu precisava mudar. Que eu realmente precisava tomar uma atitude, entregar todo. Tenho 21 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida angustiada.
Eu era triste, eu era vazia, tinha vontade de morrer, tinha vontade de matar meus irmãos. Dentro da minha casa era só briga. Meu pai bebia, meu pai era viciado, ele bebia, era briga todo dia era uma briga diferente. Muitas das vezes meu pai saía na quinta-feira e voltava só na segunda-feira. Eu não tinha um pai. Eu não tinha um pai que sentasse comigo para conversar. E isso me entristecia, isso me deixava uma pessoa vazia. O momento mais difícil, o meu fundo de poço, foi quando eu tentei matar meus irmãos mais novos. Eu peguei um objeto pontiagudo e cortei o pescoço deles e o pulso de um. Porque na hora eu sentia, eu escutava aquelas vozes, falava mais alto dentro de mim, falava: mata seus irmãos, mata seus irmãos. E isso assim me entristece muito, porque hoje eu me arrependo do que eu fiz. Na hora peguei o objeto e furei eles. Na hora me bateu um ódio tão grande deles, tão grande, que eu fui pra cima deles, mesmo eles não tendo feito nada, fui pra cima deles. Eu mesmo tendo cortado, na hora eu soltei. Porque Deus na hora falou comigo: Amanda, não faz isso, não vale a pena. Na hora eu soltei o objeto. Soltei o objeto e fui pro meu quarto. Porque eu vi que aquilo não era o certo. E para onde eu estava andando não era o certo, não ia resolver minha vida, só ia piorar. Foi quando eu vi que eu precisava mudar, que eu precisava de uma transformação. Porque do jeito que eu estava, não dava mais. Eu não queria mais ficar naquela situação. Foi quando eu cheguei aqui. Foi quando, participando das reuniões de quarta e de domingo, eu vi a importância de ter o Espírito Santo. Eu vi que era importante porque eu tinha que mudar de vida. Eu não queria ser mais aquela Amanda. Não dava mais para ser aquela Amanda. Aquela Amanda triste, aquela Amanda angustiada, me sentia inferior. Eu falei assim: não, eu tenho que mudar de vida. Eu preciso de amizade. Você verifica que ela recebeu o Espírito Santo, mas ela não recebeu o Espírito Santo assim de graça, sem querer. Ela não recebeu o Espírito Santo passeando na rua, andando de um lado para outro, não. Ela teve que buscar, ela teve que abrir mão, ela teve que sacrificou televisão, rádio, cinema, diversão, qualquer tipo, internet. Ela sacrificou toda a sua vida e investiu, mergulhou na palavra de Deus. E é isso que é olhar para Abraão. Quando você olha para Abraão, você deixa esse mundo para trás e segue avante na direção dele. É isso, minha amiga, essa é a mensagem que faz das pessoas novas criaturas, que dá o direito, que dá o privilégio, que faz com que elas mereçam a atenção de Deus para que ele venha abençoá-las e multiplicá-las. Graças a Deus. Nesta quarta-feira, nós estaremos via videoconferência em todas as igrejas universal do Reino de Deus, através do videoconferência, como já falamos, para dar aquela palavra de fé e aquela busca ao encontro do noivo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.